Há algo que você precisa entender, algo que poucas pessoas realmente têm a capacidade de perceber. O que você conhece como sua vida, com todas as suas limitações e desafios, é apenas o começo de uma jornada muito maior. A experiência humana, com todas as suas alegrias e sofrimentos, não é um destino final, mas uma fase de aprendizado e transformação. Pense nisso. Talvez quem você é hoje não seja a totalidade de quem você realmente é, pois a alma humana carrega dentro de si um potencial imensurável, algo que vai além das limitações físicas e da consciência que agora reside em seu ser. Existe um caminho oculto, um caminho que poucos conhecem, mas que todos, de alguma forma, estão percorrendo, mesmo que não percebam. Este caminho, como uma evolução, consiste em estágios pelos quais passamos para alcançar o verdadeiro crescimento. O conhecimento que exploraremos hoje, que foi guardado por milênios, aponta para um destino cósmico que transcende os limites da experiência humana. Ele nos revela que nossa alma, quando livre das limitações da forma física, é capaz de alcançar estados cósmicos superiores, conectando-se a uma teia infinita de existência. Mas é também uma sabedoria que nos mostra que não estamos sozinhos nesse caminho. Somos parte de algo muito maior, algo além da nossa compreensão imediata. O que você está prestes a descobrir não é uma simples filosofia ou uma crença passageira, mas um segredo profundo escondido pelo tempo, que atravessa civilizações, culturas e sabedorias antigas, uma jornada de evolução que para você talvez comece aqui, mas se estende até os confins do cosmos. Hoje exploraremos um conhecimento profundo que revela os segredos da natureza da alma. Você descobrirá o potencial oculto que reside em você e em cada um de nós, e entenderá como sua jornada humana é apenas o começo de uma evolução cósmica muito maior. Talvez o que você descobrirá aqui hoje vá além do alcance da percepção comum. Milhares de anos atrás, os antigos possuíam sabedoria sobre a evolução da alma em textos que desafiam o tempo e a compreensão humana. Entre esses textos, destaca-se a Tábua de Esmeralda, um escrito datado de mais de 36 mil anos, que permanece um guia profundo sobre os estágios cósmicos da evolução espiritual. A sabedoria nela contida não é apenas uma explicação simples sobre a vida humana, mas revela a natureza da alma, sua jornada além da forma física e como ela transcende as limitações de tempo e espaço. Esse conhecimento abrange não apenas nossa existência atual, mas todo o caminho que percorremos como consciências em constante expansão. A Tábua de Esmeralda, atribuída ao sábio egípcio conhecido como Hermes Trismegisto, em outras culturas descreve os estágios da evolução cósmica como uma espiral sem fim. A humanidade, em sua forma atual, seria apenas o ponto de partida de um processo contínuo de crescimento e transformação. Ao olhar para esses ensinamentos, percebemos que a consciência humana está imersa em um ciclo de aprendizado que vai muito além da experiência física. É como se a cada passo a alma buscasse expandir-se, não apenas dentro dos limites do corpo, mas por camadas mais profundas da existência. Ao longo dessa jornada, a alma é guiada por seres de consciência evoluída, conhecidos como os Senhores de Amenti. Eles são descritos na Tábua de Esmeralda como guardiões cósmicos cujas ações e sabedoria ajudam a direcionar as almas em sua ascensão pelas dimensões do ser. Eles não seriam deuses no sentido convencional, mas seres que, através de suas próprias jornadas, alcançaram níveis de compreensão que podem guiar as almas além das limitações da carne e em direção à verdadeira liberdade espiritual. Esses seres, ao contrário de nós, não estão sujeitos aos ciclos de nascimento e morte como os entendemos, mas operam dentro de um sistema de leis universais que governam a evolução de toda a criação. Eles representam o que está além da forma, uma compreensão profunda de como as energias cósmicas se entrelaçam e fluem por todas as formas de existência. Ao analisar todo o conhecimento da Tábua de Esmeralda, podemos afirmar que ela também nos faz reconhecer que tudo está interconectado. Toda consciência, seja humana ou cósmica, segue um caminho que, embora único, está alinhado com as mesmas leis universais que governam o universo em sua totalidade. E ao explorarmos esses ensinamentos, começamos a entender que a evolução da alma não é apenas uma experiência isolada, mas uma jornada coletiva que se desdobra por várias camadas da realidade. Pois, além da forma humana, existem muitos níveis de consciência, todos interconectados e seguindo uma ordem cósmica que transcende a compreensão imediata. Dessa sabedoria, a consciência humana,
com toda a sua complexidade, seria apenas o primeiro passo em uma jornada que se estende muito além da nossa percepção atual. O que vivemos, sentimos e experimentamos como seres humanos não é o fim da nossa história, mas uma fase inicial de uma cadeia evolutiva cósmica que nos conecta a formas de existência que mal podemos compreender. A natureza da consciência humana é limitada pelo corpo físico e pelo tempo, mas essa forma de existência não define nossa verdadeira essência. O que somos em nossa totalidade vai além da experiência temporária da matéria, estendendo-se por uma linha evolutiva cósmica infinita. O conceito de evolução cósmica propõe que a jornada da alma não se limita a uma única etapa. Ao contrário, ela passa por diferentes níveis de consciência, cada um mais expansivo e mais próximo de uma compreensão universal. Assim como uma criança cresce e se desenvolve para se tornar um adulto, a alma humana também está em um processo constante de transformação. Mas essa transformação não se limita à nossa existência humana atual. Cada estágio da consciência humana é um passo no caminho da expansão para estados muito mais elevados de ser, onde as limitações da forma física e do tempo deixam de se aplicar. À medida que a consciência evolui, ela começa a se expandir além da forma física, transcendendo os limites do corpo no espaço. Essa expansão vai além da capacidade humana de compreender, mas, com o tempo, começaremos a acessar esses estados superiores de existência, onde a alma se conecta com realidades não físicas. Esses níveis mais elevados de consciência são dimensões de existência onde o ser se torna capaz de entender a totalidade da realidade e interagir com ela de uma maneira muito mais profunda. É difícil conceber a totalidade do que significa a expansão da consciência, justamente porque vai além de tudo o que sabemos ser real. Estamos condicionados a perceber o mundo através dos limites de nossos sentidos físicos e das construções mentais que nossa mente cria para entender a realidade. Quando falamos sobre a expansão da consciência, estamos nos referindo a um processo que vai além dessas limitações, envolvendo a percepção de dimensões e realidades que não podem ser tocadas ou vistas de maneira convencional. A mente humana, por mais impressionante que seja, não está equipada para compreender totalmente o que está além do espaço e do tempo, além do que é físico e imediato. A verdadeira expansão da consciência significa ver e experimentar o mundo em uma escala universal, onde as leis que governam a existência se tornam claras, mas ao mesmo tempo inacessíveis à compreensão total enquanto permanecermos confinados a uma forma humana. Mas o que podemos identificar é que, ao olhar além das limitações humanas, começamos a perceber que a alma não está confinada a uma única forma ou experiência, mas é parte de uma rede cósmica interconectada, onde todas as formas de consciência se influenciam mutuamente, fluindo juntas em um processo contínuo de evolução. Como descrito na Tábua de Esmeralda, o caminho da alma é como uma jornada em espiral, onde cada ciclo é uma oportunidade para o crescimento, aprendizado e transcendência, abrindo o caminho para formas mais elevadas de ser. É como uma jornada de expansão cósmica, onde a consciência humana dá lugar a uma compreensão mais profunda de nossa verdadeira natureza. E esse caminho, embora repleto de desafios, também é uma promessa de liberdade, e liberdade das limitações da forma física, liberdade da separação e, por fim, a experiência da unidade cósmica. Esse é exatamente o caminho que nos leva a explorar um dos maiores mistérios da nossa existência, e a morte. Mas, ao longo das idades, os mestres antigos ensinaram que a morte não deve ser vista como o fim, mas como uma transição natural e necessária no caminho da evolução espiritual. Para eles, a morte não representa o fim da alma, mas uma porta para um novo nível de existência, onde a consciência se expande além das limitações físicas. A alma, em sua incessante busca por sabedoria e iluminação, passa por essa transição para alcançar estados cósmicos mais elevados, mais distantes das restrições do corpo e do tempo. A transcendência da morte, nesses ensinamentos, é vista como um marco importante no processo de desapego da forma física. Isso significa que, para evoluir espiritualmente, a alma ou o ser deve aprender a se desconectar da ilusão de que o corpo é sua verdadeira identidade. A consciência, ao entender a impermanência do corpo, começa a se libertar das limitações impostas pela carne, percebendo que a verdadeira essência da alma é imortal. Os mestres antigos, ao longo de suas jornadas espirituais, ensinaram que a morte é como uma mudança, não um fim, uma oportunidade para a expansão cósmica e uma união mais estreita com o universo. Nesse ponto,
o ser começa a trilhar um caminho além da forma humana, entrando em dimensões mais sutis e elevadas da existência. E, à medida que o apego à física se dissolve, a alma se torna mais capaz de acessar sabedoria além da compreensão humana. Ao se desapegar da matéria, a alma se conecta aos ciclos infinitos do universo, continuando sua jornada de evolução e aprendizado, sempre buscando novos níveis de compreensão e transformação. A morte, sob essa perspectiva, é vista como um salto para um novo estado de ser, pois o caminho da alma não é limitado pelo fim da vida física, mas pela busca contínua por expansão e sabedoria. É como se essa transição fosse um processo natural de crescimento e transformação, onde o ser encontra seu verdadeiro potencial, uma imortalidade espiritual que se estende infinitamente além da experiência humana. Cada estágio da evolução espiritual é como um degrau em uma escada infinita, onde a alma deixa para trás os antigos véus da ignorância e se aproxima da totalidade universal. É uma jornada em espiral, sempre se expandindo, sempre se aprofundando. Como falamos no início, a evolução do ser começa na fase humana, um ponto de partida essencial, mas limitado. Como humanos, nossa consciência está restrita à experiência sensorial e ao entendimento intelectual, muitas vezes marcada por dualidades e limitações físicas. Mesmo assim, dentro de cada ser humano, reside o potencial para uma expansão ilimitada, e cada estágio dessa jornada envolve uma adaptação da alma, aprendendo a se desprender de identidades restritas e a se fundir com a vastidão do cosmos. À medida que o ser passa por esses estágios, ele se aproxima de estados mais elevados de consciência, onde as separações entre o eu e o universo começam a se dissolver. A cada ciclo, a alma se torna mais capaz de entender as leis que governam toda a existência, desde os princípios fundamentais da criação até as verdades mais profundas sobre o ser e a realidade. Não é um processo de aprendizado simples, mas de transformação. Ela se adapta, cresce e, à medida que o autoconhecimento se expande, ganha uma visão mais ampla e integrada do universo. Mas é importante entender que a evolução cósmica da alma nunca termina. Não existe um ponto final, mas uma continuidade de crescimento e expansão infinitos. Cada novo estágio da evolução cósmica traz novos desafios e novos horizontes de compreensão, mas também novas oportunidades para integrar e aplicar esse conhecimento. À medida que a alma se alinha com as leis mais profundas do universo, a jornada não é sobre alcançar uma perfeição final, mas sobre uma transformação constante, um movimento eterno em direção ao todo, onde o ser se funde com a totalidade universal, experienciando a unidade com todas as formas de existência. O que parece ser um fim é, na verdade, um novo começo, um novo nível de percepção e compreensão, onde o ser finalmente percebe que tudo está interconectado, que o todo é um e que ele é, ao mesmo tempo, parte e essência desse processo infinito de evolução. O universo não é uma coleção de eventos aleatórios ou desconectados. Ele é governado por leis universais, princípios que regem toda a criação e mantêm a ordem e o equilíbrio cósmicos. E, à medida que a consciência se expande, o ser começa a entender que não está separado do universo, mas é uma parte intrínseca de uma teia cósmica de existência. O verdadeiro crescimento espiritual não ocorre apenas pela aquisição de novos conhecimentos, mas pela compreensão e integração dessas leis que governam a realidade. Essas leis universais são princípios fundamentais que orientam toda a criação, desde as menores partículas do universo até as vastas dimensões da existência. À medida que evolui, o ser começa a se alinhar com essas leis, não como algo externo, mas como um reflexo de sua própria essência universal. A harmonia com essas leis não é algo imposto, mas uma integração natural que ocorre quando a alma reconhece sua verdadeira natureza e seu papel no grande plano cósmico. Quando a alma aprende a operar dentro dessas leis, ela se aproxima de uma sabedoria ainda mais profunda. Cada ser, independentemente de sua forma ou nível de evolução, tem um papel específico dentro dessa teia cósmica. A alma, ao entender isso, começa a ver sua existência não como algo separado ou insignificante, mas como uma peça-chave no grande movimento cósmico. Cada ação, cada pensamento, cada escolha feita pela alma sempre tem um impacto no grande plano universal, moldando a realidade de maneiras que talvez não compreendamos completamente de imediato. Quando o ser aprende a se alinhar com essas leis universais, ele não apenas encontra um caminho de crescimento contínuo,
mas também uma profunda paz, sabendo que está em harmonia com o fluxo natural do universo. A união com o todo, ou a unidade, é a culminação de uma jornada espiritual que vai além das limitações do corpo e do tempo. Mas não é o fim da evolução da alma. Quando ela atinge essa união, a alma não se dissolve em um estado passivo, mas se torna uma com o infinito, começando a atuar dentro do fluxo universal, guiando e influenciando outras almas em seu próprio caminho evolutivo. A sabedoria adquirida ao longo da jornada cósmica se torna tão profunda que a alma agora tem a capacidade de agir como uma força consciente dentro do grande plano cósmico. Ao alcançar essa sabedoria universal, a alma começa a perceber que não está separada de nada, mas integrada com todas as formas de existência. O que vivemos agora como seres humanos é apenas uma fração do que a alma está destinada a se tornar. Talvez a verdadeira jornada da alma vá além da compreensão humana, à medida que continua a se expandir, aprender e evoluir, sempre em direção à totalidade, mas nunca alcançando um fim absoluto. Mais ainda, talvez o objetivo seja que a alma se torne uma plena expressão da consciência universal, onde todas as limitações da forma desaparecem e a alma se torna a parte do todo, uma força que permeia o cosmos, expandindo-se em sabedoria e poder infinitos. E acredito que essa seja nossa jornada, uma jornada sem fim, mas sempre em movimento, sempre crescendo, sempre em unidade com o infinito. À medida que o ser alcança um nível mais alto de sabedoria e compreensão universal, ele se torna uma extensão do próprio fluxo cósmico, agindo de maneira consciente para ajudar a guiar e influenciar outras almas em seu caminho evolutivo. Isso não significa que o ser se torna passivo ou dissolvido, mas, ao contrário, ele se torna ativo dentro do grande plano universal. A alma que atinge essa sabedoria universal tem a capacidade de influenciar e direcionar outros seres, agindo como um catalisador para o crescimento e a transformação, não apenas em sua própria jornada, mas também na evolução de todos os outros. À medida que essa sabedoria é adquirida, a alma começa a perceber que não há separação entre ela e o todo. Ela não está mais limitada pela compreensão humana comum. Ao contrário, ela passa a enxergar a interconexão entre todas as coisas do universo, compreendendo que cada ser, cada ato, cada escolha, tem um impacto no grande plano cósmico. Esse entendimento traz consigo uma sensação de paz profunda, porque a alma reconhece que está em total harmonia com o fluxo natural do universo, contribuindo para o equilíbrio e a expansão de tudo o que existe. E à medida que a alma se aproxima da verdadeira unidade, não se dissolve em um estado passivo ou inerte. Pelo contrário, ela se torna uma com o infinito, sendo parte ativa de um processo de evolução contínua. Esse estado de união com o todo representa a culminação de uma jornada espiritual que transcende as limitações do corpo físico e do tempo. No entanto, essa união não é o fim da jornada da alma. Ao alcançar essa totalidade, a alma não cessa de evoluir, pelo contrário, ela se transforma em uma força consciente dentro do grande movimento cósmico. Ela começa a atuar ativamente, influenciando e guiando outras consciências em suas próprias jornadas de crescimento e evolução. Esse nível de compreensão e sabedoria adquirida ao longo da jornada cósmica capacita a alma a agir como um agente de transformação no plano universal. A alma, agora com a visão do todo, começa a perceber que não há mais distinção entre ela e as outras formas de existência. Ela não está mais separada, mas sim integrada a tudo o que é, compreendendo que cada ser, cada pensamento, cada ação, está intrinsecamente conectado e faz parte do grande movimento evolutivo do cosmos. E, com isso, a alma se torna uma expressão viva da consciência universal, fluindo junto com a energia cósmica que permeia todo o universo. O ser, agora consciente de seu papel dentro deste plano cósmico, se liberta das limitações da forma e do tempo, se tornando uma força vibrante que se expande em sabedoria, poder e harmonia infinita. Este é o caminho eterno da evolução da alma, de uma jornada sem fim, sempre em movimento, sempre crescendo e sempre em unidade com o infinito. O ser humano, em sua essência, está apenas no início dessa jornada cósmica. O que vivemos hoje é apenas uma pequena fração do que somos e do que ainda podemos nos tornar. A verdadeira jornada da alma vai além da compreensão humana, pois ela está em um processo constante de expansão, aprendizado e transformação, caminhando sempre em direção à totalidade, mas nunca alcançando um fim absoluto, porque a expansão cósmica é infinita.
E é isso que nos define, que nos move, que nos conecta, e a busca eterna por sabedoria, por evolução e, finalmente, pela verdadeira unidade com o todo universal.